E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história de sobrevivência extrema da natureza. O que a biologia nos revela sobre a relação entre o fogo e o meio ambiente acaba contrariando muito do que a gente acha que sabe. Vamos dar uma olhada em dados ecológicos fascinantes e entender como certas plantas não apenas sobrevivem às chamas, mas dependem literalmente delas para existir. Sabe quando a gente vê aquelas imagens de chamas consumindo árvores? A primeira coisa que vem à cabeça é destruição total, né? É super natural pensar que um incêndio florestal é o fim da linha para qualquer forma de vida que não consiga sair correndo. Mas a grande pergunta que guia nossa exploração de hoje desafia diretamente esse mito. O incêndio florestal é sempre o fim da vida de uma floresta? A resposta, cientificamente falando, é um belo de um não. Para muitas áreas, o fogo é exatamente o oposto. É o começo de um ciclo novinho em folha. Então vamos começar entendendo o que são esses ecossistemas dependentes do fogo. O impacto do fogo varia de forma absurda dependendo do ambiente. Na ecologia, a gente divide essas áreas em 4 grupos principais: os ecossistemas independentes, os dependentes, os sensíveis e os influenciados pelo fogo. Mas hoje o nosso foco vai ser 100% na segunda categoria: as plantas que vivem em ecossistemas estritamente dependentes do fogo. Acreditem se quiser, a evolução preparou essas espécies para encarar um calor extremo de frente. E a nossa jornada pela anatomia da planta começa lá embaixo. Vamos falar das raízes, os verdadeiros bunkers subterrâneos de sobrevivência. Dá só uma olhada nesse número de cair o queixo: 70%. Em biomas como o nosso incrível cerrado brasileiro, até 70% de toda a biomassa de uma planta pode estar lá, escondida. Ou seja, a maior parte da estrutura da planta fica invisível, super segura debaixo da terra, desenvolvendo raízes que tendem a ser incrivelmente grossas e compridas. E para que tudo isso? Bom, esse sistema radicular gigante funciona como uma despensa e uma caixa d'água ao mesmo tempo. É ali que a planta estoca carboidratos e capta água. Então, quando o fogo varre a superfície e destrói toda a parte de cima, está longe de ser o fim da história. Graças a esse estoque secreto e bem protegido do calor, a planta consegue gerar novos brotos rapidinho logo depois que as chamas passam. Subindo um pouquinho, a gente chega na casca, a armadura à prova de fogo da natureza. Saindo do solo e olhando para o tronco, a gente encontra a primeira linha de defesa contra as altas temperaturas, o súbero. Basicamente, é uma camada externa da casca que é bem grossa nesses biomas e funciona como um isolante térmico simplesmente fenomenal. O objetivo principal dessa armadura é proteger os tecidos vivos vitais lá dentro, tipo o xilema e o floema, que são como as veias da planta, e também as células tronco responsáveis pelo crescimento. Sem essa proteção extra, o calor cozinharia a árvore por dentro, sem chance de sobrevivência. E a precisão biológica disso é incrível. Os cientistas descobriram que para proteger esse tecido interno e garantir que a árvore passe ilesa pelo incêndio, a casca precisa ter uma espessura mínima de 6 a 8 milímetros. É uma engenharia da natureza matematicamente calculada para resistir àquele forno do lado de fora. Agora, vamos olhar lá para o alto, para as folhas e para os hormônios vegetais. O que acontece na copa das árvores durante um incêndio é quase um truque de mágica biológico. Primeiro, o fogo destrói o broto principal lá no topo, que a gente chama de gema apical. Em condições normais, isso travaria o crescimento vertical da planta. Mas aí rola uma mudança química drástica. A planta redistribui os seus hormônios, especificamente a auxina e as citocininas. E sabe o que isso faz? Acorda instantaneamente as gemas laterais que estavam ali só dormindo. É literalmente assim: perder a ponta principal manda um alerta químico imediato para o resto do corpo da planta. A auxina desce e dá aquele empurrãozinho para as laterais crescerem. É como se a destruição pelo fogo fosse o gatilho perfeito para a planta decidir criar novos galhos. O fogo vira, na prática, um ativador de crescimento. E se a gente colocar as folhas que sobrevivem num microscópio, as adaptações são ainda mais curiosas. Elas têm uma camada super grossa de cutícula na parte de cima para não deixar a água escapar. Os poros que fazem a troca de gases, os estômatos, ficam inteligentemente escondidos na parte de baixo para maior proteção. Para completar, tem os pelinhos de defesa, os tricomas, e as folhas frequentemente crescem bem juntinhas, como rosetas. Tudo desenhado a dedo para reter água nesse ambiente super hostil. E a gente chega na fase final do nosso tour anatômico, que é o renascimento através das sementes e das flores.
Chegando no ápice do ciclo de vida, a gente vê o verdadeiro fenômeno de ressurgir das cinzas. Para as sementes que estão debaixo da torra, o fogo não é um vilão, ele é a chave para a liberdade. Muitas sementes têm uma casca absurdamente dura. Aí vem o fogo, e aquele choque térmico cria rachaduras nessa armadura impenetrável, permitindo que a água entre. E o segundo passo vem do próprio ar. A fumaça serve como sinal verde definitivo que desencadeia a germinação. Funciona assim: a semente está lá dormindo no solo e realmente precisa desse calor intenso para rachar e quebrar a dormência. E o detalhe químico é genial. A fumaça da queima solta gases como o etileno e a amônia, que ajudam ativamente a semente a absorver o que precisa e a crescer. É uma dança perfeita, onde a destruição aparente fornece exatamente o calor e a química para a semente acordar, só esperando a chuva chegar. O resultado disso tudo não é só aquele verde crescendo de novo, mas uma verdadeira explosão de cores. O fogo age como um despertador gigante que sincroniza a floração de populações inteiras de plantas. A área queima, elas ativam a rebrota e florescem todas juntas, o que é simplesmente maravilhoso para a polinização cruzada e para a diversidade genética. E da onde vem a energia para gerar flores tão extravagantes logo depois de um incêndio? Lembra dos bunkers subterrâneos? Vem exatamente daquelas reservas de amido e frutose alocadas direto para a reprodução. Quando a gente entende como essas raízes profundas guardam a vida, como a casca bloqueia o calor e como a fumaça acorda as sementes, a nossa visão sobre a natureza muda por completo, né? A ciência mostra sem deixar dúvidas que em certos biomas as plantas evoluíram e dependem das chamas para se renovar. E isso deixa uma reflexão super profunda para o nosso futuro. Sabendo que o fogo é, na verdade, um ingrediente ecológico tão vital para a sobrevivência dessas espécies, como as nossas sociedades devem repensar a preservação e o manejo dos ecossistemas selvagens? Bom, fica aí a reflexão para a gente pensar. Muito obrigada por acompanhar essa análise e até a próxima.